Olá, boa noite. A gente está em março e nesse mês de março, às quartas-feiras, às 20 horas, acontece o bate-papo ao vivo. No entanto, cada quarta-feira traz um convidado com um tema diferente. Na quarta-feira passada, a gente conversou com a Carol Paz, lá de Portugal, que trabalha com Feng Shui. E ela explicou pra gente, deu dicas como é que nós podemos equilibrar as energias yin yang nos espaços da casa de trabalho. E foi bem interessante. Quem perdeu o bate-papo ao vivo da quarta passada às 20, tá nos Reels, tá? Nessa quarta, eu tenho um convidado muito querido, que eu amo muito, que é o Matheus do Vida Veda. Ah, ele acabou de entrar, já já ele entra aqui, ele fala aqui com a gente. Na quarta-feira que vem a gente vai estar com o Dr. Vassanto, especialista em canabidiol, o óleo da cannabis, no uso da no combate da endometriose, tá? E depois na última semana a gente vai entender sobre o yoga no bem-estar feminino com a Thaís Sirvidil. Deixa eu já colocar o Matheus aqui. Ele vai falar sobre Ayurveda, né, que tem tudo a ver aqui com o trabalho que a gente faz de tratamento da ginecologia emocional. E ele vai trazer algumas dicas pra gente. Eu acho que a maioria de vocês já conhece o Matheus, mas vamos lá, né? Como não amar essa dupla? Obrigada, Vi. Ayurveda na saúde feminina. Ué, Matheus, eu já te aceitei. Será que tá aí? Ele tá entrando. Oi, Matheus. Eu acho que tá, pra mim tá sem áudio. Será que é pra mim só? Gente, vocês estão ouvindo o Matheus? Vamos ver. Eu não te ouço, mas eu não sei se elas ouvem. Tem um delayzinho, né? Tá sem áudio. É, a Cleide falou ali que tá sem áudio. Não, Rafa também não te ouve. Ok. Eu acho que o Matheus não tá no Brasil, porque eu andei vendo os stories dele e ele tava na Califórnia. É, só o Matheus tá sem áudio. Sim, Kátia. Tô sabendo. Bom, enquanto ele vai entrar de novo, deixa eu falar umas coisas importantes para vocês, tá? Além dessas lives às 20 horas, de segunda a quinta eu faço bate-papo ao vivo, ao meio-dia e meia, ginecologia emocional sozinha, né? Mas às quartas desse mês a gente tem os convidados. E nesse mês, o método ginecologia emocional tá com 80% off. Então, em março de todos os anos, ele despenca, tá? Ele tem 80% de desconto. Vocês pagam só 20% do valor. Então, depois, se alguém quiser conhecer e entender melhor como isso funciona, é só ou escrever a palavra ciclos aqui nos comentários, ou depois no link da bio da ginecologia emocional, tá? Ah, ele tá no interior, acho que ele consegue voltar com áudio. Então ele já chegou, Natasha. Eu achei que ele tava lá na Califórnia ainda. Ele deve estar saindo para entrar de novo. Mas olha só, vamos continuar falando aqui. Ele vai trazer a Ayurveda, e por que a Ayurveda tem tanto a ver com o trabalho da ginecologia emocional? Não porque eu trabalhe com a Ayurveda, mas a gente sabe que a medicina ayurvédica ela é praticamente toda baseada na alimentação, né? E aqui na ginecologia emocional ele entrou. A gente faz todos os tratamentos para as irregularidades ginecológicas através da nutrição, da modulação hormonal natural, né? Então é muito parceiro o trabalho. Pronto, agora sim, Matheus. Vê se vai agora, não? Assim, agora Porque sim. eu não fiz nada, eu só saí, entrei. Vai entender o Instagram. É, Oi, ué, cara. e aí, Matheus? Olha, sabe o que eu lembrei hoje? Que a gente fez a nossa última live há mais ou menos um ano atrás. Estava sendo março o lançamento do meu É livro. mesmo. Ai, a gente tá num ciclo bom. Eu lembro da gente fazendo live quando eu morava em Berlim, cara. Sim, Tipo, então a gente tá com história, ó. Ó, ó. Que desde bom, 2020, cara. né? Eu tô aqui num lugar lindo, inclusive, no interior de São Sim. Paulo, num hotel que chama Ponto de Luz, muito assim, na Mantiqueira. Eu tô descobrindo o interior de São Paulo, Karime. Eu nunca tinha me enfiado aqui por Nazaré Paulista, esses lados, São Francisco Xavier, e agora eu tô meio que apaixonado
por esse lado da Mantiqueira Paulista aqui. Então, tô nesse Aí rolê. eu morei aí na Mantiqueira, né? Em Guaratinguetá, um pouquinho mais pra Sei, frente, ali perto. que é caminho lá para Paraty. Para Paraty, eu É, sempre ia para Paraty ali por Cunha, né? Que é muito lindo. quando eu venho de casa de Paraty, eu sempre passo por lá. E aí, cara, o que que a gente vai conversar hoje? Eu tô na sua mão aqui. Matheus, tudo que você traz é sempre importante. Aqui já tem muita gente que está na tua rede, tem as pessoas que estão na minha, né? E eu estava falando enquanto você estava tentando entrar de novo, que aqui na ginecologia emocional, todo o trabalho de tratar as doenças vem através da alimentação. Hum, O que né, converge muito com a Ayurveda, porque eu vejo a Ayurveda assim, basicamente como uma nutrição mesmo para tratar todas as doenças e prevenir, né? hum. Mas quando a gente fala, por exemplo, assim, de ciclo menstrual, eu posso pegar uma coisa muito simples que acontece com as mulheres, Claro, para entender como o Ayurveda vê isso, esse ajuste, claro. tá? Eu tô à sua disposição. Vamos nessa. Obrigada, eu vou abusar então. Vambora. Por exemplo, o ciclo irregular, né? Eu vejo duas nuances aqui. Eu vejo no meu público, né? As mulheres que seguem a ginecologia emocional, às vezes elas acham que elas têm ciclo irregular e não têm. Porque Como é que é isso, cara? por não conhecer o ciclo, Ah, sim. e a mulher ela não tem ideia de que ele pode ter variações. E que Perfeito. podem ter atrasos ou adiantar a menstruação e que estão dentro de uma normalidade, tá? O que eu considero um ciclo irregular é quando realmente a mulher não faz ideia de quando a menstruação dela vai vir. Ela conhece o ciclo, mas ele não tem um padrão. Então, porque eu tenho mulheres aqui, eu já peguei mulheres, Matheus, que menstruavam a cada 90 Sim, dias. Eu entendo isso como um padrão dessa mulher. Isso tem alguns desequilíbrios? Sim, tá? Mas eu já peguei mulheres assim, há anos menstruando a cada 90 dias e lidando com isso. E tava tudo sim. bem, né? Agora, a mulher menstrua hoje. Aí ela não faz ideia quando vem de novo a menstruação. Passa 20 dias, já vem. Aí depois ela fica 75 dias sem menstruar e vem aquela enxurrada. Uhum. Aí depois passa 35, vem. Eu considero isso um ciclo irregular, que realmente tem uma irregularidade a ser tratada, né? Como que a Ayurveda vê o ciclo irregular? Maravilhoso. Nossa, você abre umas portas que eu não consigo fazer uma explicação sem dar uma base primeiro, né? Então, é, você falou um negócio que antes eu quero retomar para a galera que está com a gente aqui hoje. Você falou, o Ayurveda tem uma coisa de alimentação, assim, né? Como uma base de alimentação. E, sem dúvida nenhuma, o Ayurveda tem estratégias claras de tratamento com base em alimentação. Mas também tem estratégias de tratamento com base em coisas que não passam por alimentação stricto sensu. A ideia de café da manhã, almoço e jantar. Mas um primeiro elemento que eu acho interessante trazer, e eu acho que eu concordo com a tua observação, é porque se você olhar para a ideia de alimentação e nutrição ampla, né, lato sensu, aí o Ayurveda e qualquer sistema de medicina, ele acaba sendo um sistema de nutrição. Por quê? Né? Porque a gente acredita, né, no Ayurveda que tudo que entra em contato com você, para se transformar em você, tem que passar pelo seu processo de digestão. A gente chama de digestão de Agni. Né? Agni significa fogo em sânscrito. Então a gente diz assim, e eu gosto de explicar isso nas minhas palavras, falando: olha, sempre que você vai pegar uma coisa que não é você e transformar em você, ela tem que passar por esse carinha, pelo Agni. Então, isso funciona com brócolis, por exemplo. Você pega um brócolis, você bota na boca, mastiga, engole, ele ainda é brócolis. A maioria das pessoas acha que dentro da boca é dentro do corpo, mas dentro da boca não é dentro do corpo. Dentro da boca é fora do corpo. Quando você engole alguma coisa e ela está no seu esôfago, ela não está dentro do corpo, ela está fora do corpo. Olha, Quando essa coisa entra no seu estômago, ela não está dentro do corpo, ela está fora do corpo. Então, isso é uma distinção bem importante para vocês. Assim, da boca até o ânus, a gente tem um tubo. E esse tubo, o que está dentro dele, não está dentro do corpo, está fora do corpo, está dentro do tubo. Então, por exemplo, se você engolir uma moeda, a moeda ela sai igualzinha do outro lado. Não teve, não é? Não tem nenhum processo de digestão e absorção da moeda, né, pelo seu corpo. Ela entra e ela sai igual.
Como é que ela entra e saiu igual? Porque ela não entrou, ela nunca entrou, entendeu? Ela viveu fora. Então, se eu como um brócolis, mastigo, mastigo, engulo, ele é brócolis ainda. Brócolis, 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 brócolis. E ele vai sendo brócolis enquanto ele vai sendo afetado pelo processo digestivo, que a gente chama de Agni. E ele vai brócolis, 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 carime. Chega uma hora que o seu corpo ele é genial. Ele pega o brócolis, desmembra ele em nutrientes e usa esses nutrientes para fazer bíceps, para fazer língua, para fazer olho, para fazer fígado, para fazer cérebro, para fazer um monte de coisa. E quando ele pega o brócolis e transforma em músculo, agora o músculo é carime, não é mais brócolis. Sim, Você não, né, vai entendi. malhar e você vê brócolis, cenoura, beterraba, pimenta do reino. É Mateus, né? Isso aqui é Mateus. Então, entre o brócolis e o Mateus, tem o Agni, tem o processo digestivo. Mas olha que interessante, e aí eu estou concordando com a tua premissa, porque isso é muito fundamental para a gente falar de saúde feminina e de ciclo, e do movimento cíclico, né? E da mulher que não tem movimentos tão cíclicos ou que está com algum problema nessa ciclicidade. Se eu estiver nerdando demais, você me para, tá? Imagina. Aí, por exemplo, o brócolis para virar músculo, você já entendeu, tem que entrar o Agni ali e fazer a digestão. Agora, as ideias também são digeridas pra gente. Então, se as pessoas estão me ouvindo agora, tem 100 pessoas aqui com a gente ao vivo. Elas ouviram essa coisa do brócolis que eu acabei de falar. Ah, o Matheus falou que o brócolis, não sei o que lá, para virar bíceps tem que digerir. Isso aí sou eu dentro da sua cabeça ainda. Ainda é Matheus. Eu entrei dentro da sua mente com uma ideia, mas aquela ideia, ela ainda não é você, ela ainda sou eu. Aí você vai pegar aquela ideia e digerir essa ideia. E você vai transformar aquela ideia que é Mateus em você daqui a pouco. Aí a pessoa desliga a live e ela começa a pregar para os amigos. Você sabia que o brócolis, quando está dentro do estômago, ele está fora do seu corpo? Não é mais o Mateus falando, já é você. Você incorporou, você digeriu aquela ideia. A gente digere conhecimento. A gente digere emoções. Na hora que eu recebo, por exemplo, você tá brava comigo por algum motivo. Nunca aconteceu ainda no nosso relacionamento, mas imagina você me Não. liga, puta da vida, Matheus, como é que você falou de brócolis da minha live, não sei o que lá, você tava revoltada. Essa emoção que você joga em cima de mim, eu preciso absorver ela de alguma maneira. Entre você jogar uma emoção, uma raiva, por exemplo, em cima de mim, e eu conseguir processar aquilo e virar minha emoção, tem um processo, como é que chama? Agni, é a digestão, é a mesma coisa. Tá. Então, tudo que você entra em contato na vida para virar você tem que ser digerido primeiro. Por isso que essa tua observação, eu concordo, né, que o Ayurveda é meio que uma ciência de alimentação, por mais que não seja nutrição estrito senso. Porque a gente diz que tudo que a gente entra em contato na vida afeta a nossa saúde de uma maneira ou de outra. Sim, E olha que sim, interessante, sim. tem um texto de 1500 anos atrás que chama Ashtanga Hridayam, e no último volume dele, no final do livro lá, né, lá pro finalzinho, tem uma frase em sânscrito que eu vou pedir licença para eu falar ela, porque na minha Claro. tradição a gente primeiro tem que dizer de onde o conhecimento veio. E o Ashtanga, esse livro de 1500 anos atrás, ele fala assim: Vimshati vyapadoyo nirjayante dushta bhojanat. Né? Então, Vimshati Vyadi, né, que as 20 doenças que vêm de Yoni Vyapad, que são as doenças principalmente de saúde feminina, elas são derivadas de Ayante de quê? De Dushta Bhojanat. Dushta significa impuro, sujo, ruim. Bhojana significa comida. Então, esse texto, ele concorda contigo. Ele fala assim, todas as doenças de saúde feminina, elas são derivadas de uma alimentação inadequada, de um alimento que não está bom. E aí, como é que a gente olha, né, para isso no Ayurveda? Né? Qual é a primeira recomendação que a gente tem? Eu não sei se as pessoas estão aqui sabem, mas a gente recomenda umas rotinas diárias, né? E muitas pessoas, quando começam a estudar Ayurveda, elas raspam a língua, passam óleo, né? Que tentam descobrir o seu dosha. Tem um monte de coisa que as pessoas têm que fazer. Mas tem uma recomendação que é a recomendação primordial. Nesse mesmo livro de 1500 anos atrás, o Ashtanga Hridayam, ele tem um capítulo, capítulo 2, que fala sobre as rotinas diárias recomendadas pelo Ayurveda. E olha que interessante. A primeira coisa que ele recomenda a gente fazer logo de manhã quando acorda, ele fala assim, Brahma Muhurta Utishtet Sostoraksharta Mayushaha, você deveria acordar cedo, se você quer ter saúde e longevidade. Aí ele fala, Sharira Chintam Nirvartya. Ele fala, a primeira coisa, você acabou de acordar, a primeira coisa que você devia fazer é Sharira Chintam Nirvartya. Você deveria observar o seu corpo. Olha que interessante.
Você acordou de manhã, ele não fala WhatsApp chintam nirvartia, Instagram chintam nirvartia, iPhone chintam nirvartia. Ele fala Sharira chintam nirvartia. Ele fala, você deveria observar o seu corpo. Não é observar as redes sociais, observar a sua mulher, observar o seu marido, é observar o seu corpo. Por que você precisa observar o seu corpo? Porque é a partir da autoobservação que você entende como é que você está. Claro. E isso é uma observação do quão digerido, entre aspas, eu tô. Porque presta atenção, imagina nessa situação hipotética que tu me mandou um áudio e você gritou, Matheus, não acredito na minha live, blá, 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 blá. E aí eu recebi aquilo. Aí no dia seguinte de manhã, você me manda uma mensagem como se nada. Às vezes acontece isso, não, em Eu, relacionamento. eu tenho ascendente em gêmeos, eu faço isso direto. Esqueci, você já esqueceu, você pensou, eu tava chateada com alguma coisa e eu falei o que eu achei que eu tinha que falar, mas o Matheus não vai ficar chateado comigo. Aí você me fala, e aí, Matheus, você tá em São Paulo, vamos tomar café da manhã? Aí eu viro pra você e falo, cara, eu não quero ir não. Eu ainda tô engasgado com aquilo que tu me falou ontem. A gente fala isso. Aquilo que você me falou ontem não me desceu legal. Aquilo que você me falou ontem ainda tá atravessado aqui na minha Eu garganta. A tô gente usa digerindo eu ainda, ainda né? estou digerindo o que você me falou. A gente usa várias expressões de gestão, É. não usa? Do tipo. E se você está chateado emocionalmente ou digerindo emocionalmente, você perde a fome, não perde? Né? Você fala, você pode estar o amor da sua vida do seu lado, mas se ele falou alguma coisa ou ela falou alguma coisa, ele fala, amorzinho, vamos comer aqui uma sobremesa. Eu falo, não estou com fome, perdi a fome. Eu falo, mas por que você perdeu a fome? Você não come já há 8 horas. Você está em jejum há mó tempão, por que você não está com fome? Eu não estou com fome porque eu estou digerindo aquilo que você me falou. Ué, como é que emoção ocupa digestão física? Né? Como é que uma coisa está relacionada com a outra? Então, os movimentos de saúde feminina, quase sempre, são movimentos de indigestão. Indigestão emocional, indigestão intelectual, indigestão física. Eu não sei se as pessoas pegam, se faz sentido isso para vocês, manda aí nos comentários, tipo, faz sentido, só para eu saber que eu não estou falando só eu e a K, né? Tem 150 pessoas na live. Se bem que eu tô de olho que tá todo mundo escrevendo. Me fala que vocês estão vivas e vivos aí na live, pelo amor de É, Deus. Então é importante vocês entenderem que o primeiro fundamento maior do processo de saúde feminina é a digestão. Se você está com uma indigestão, seja ela qual for, o seu corpo ele não consegue. Ai, beleza, tô vendo que o pessoal tá vivo. O seu corpo ele não consegue fazer as coisas que ele precisa fazer. E olha que interessante, o processo de menstruação, porque eu estou respondendo a sua pergunta, é que eu sou desses sim, professores eu que dá volta, sei. né? Eu tô Então, tá todo mundo entendendo todo o caminho da explicação? Então existe um depois vai caminho ficar o longo. replay nos Reels lá para todo mundo ver. Boa, boa. Então, se eu estou digerindo emoção, se eu estou digerindo psicologia, se eu estou digerindo o alimento que eu comi, que me inflamou, me empanzinou e darará, o meu corpo ele não consegue fazer outras coisas ainda muito bem. E olha que interessante, agora tem uns 3, 4 anos que está na moda esse negócio da inflamação. Há 10 anos atrás não se falava tanto em É, inflamação. Agora, de cada 3 lives, se você jogar uma pedra, pega numa live de inflamação, né? Se chacoalha uma árvore, cai 4 lives de inflamação da árvore. Então, a gente fala muito sobre isso, né? O que é esse processo, né, de inflamação, muitas vezes? É um processo que no Ayurveda a gente chama de indigestão. O seu corpo, ele tá, opa, o seu corpo, ele tá lidando com alguma coisa. E quando ele está ocupado lidando com isso aqui, falta energia para lidar com outras coisas. Então, se você está com um processo inflamatório, o seu corpo ele gasta energia lidando com esse processo inflamatório. E aí você tenta fazer outras coisas na sua vida e você não consegue. Aí na clínica, como é que isso aparece para mim, a minha paciente? Ela acha que ela está cansada, ela acha que ela está indisposta, ela acha que ela está deprimida, mas na verdade não é nada disso. Na verdade, ela está inflamada. É por isso que está todo mundo falando inflamação. Inflamação é a origem de todos os problemas. Se a pessoa comeu alguma coisa, ou teve um contato emocional, ou teve uma aula, por exemplo, essa aula daqui, ela está bem técnica, bem nerd. sim. Né? Aí a pessoa vai ter que lidar com essas informações. Pede para ela fazer outra coisa ao mesmo tempo, ela não consegue, porque o corpo está lidando com esse processo de digestão aqui. Imagina você estar tentando ouvir a minha live e fazer conta de matemática de multiplicação de 2 dígitos ao mesmo tempo. Tu Eu não não dá sei conta. Ou fazer. tu me escuta, ou tu multiplica 13 por 27. Você não consegue fazer os dois ao mesmo tempo, entendeu? Então a digestão, ela ocupa um espaço. Ela ocupa uma energia, ela toma o seu tempo. Então, no processo cíclico, e a maioria das pessoas, elas têm uma tendência que é cíclica, tá?
Então, por exemplo, a gente tem um ciclo que a gente chama de circadiano. Circa significa mais ou menos, diano que demora 24 horas. Então, a gente fala muito disso, né? O meu ritmo Sim, sim, sim. circadiano. Meu ritmo circadiano é o ritmo que eu tenho a tendência de realizar ele em 24 horas. Então, de manhã eu tenho fome por volta das 9 da manhã, é o meu caso. Todo dia eu tenho fome mais ou menos 9 horas da manhã. Todo dia das 3 horas da tarde eu tô faminto de novo. Todo dia eu tenho fome mais ou menos às 3 horas. Da 8, 9 da noite, esse horário aqui, eu já tô começando a coçar o olho, tô que nem criança. Porque eu já começo a sentir sono, dá umas 10 horas da noite, 11 no máximo, eu tô chapado, morgado, dormindo. Então, eu não tenho um dia sono às 10, um dia sono às 2 da manhã, um dia sono às 6 da tarde. Se eu tô saudável, existe uma tendência à ciclicidade. Se eu estou saudável, essa ciclicidade ela é um relacionamento de digestão contínua entre eu e a natureza. Como é que a natureza está se apresentando para mim e como é que eu respondo à natureza? As pessoas não lembram ou não pensam nisso muito, mas o ser humano ele tem uma base, né, que a gente chama de genética, né, uma base de ferramentas que a gente traz para a vida e vem com a gente, e a gente tem as ativações dessas ferramentas de acordo com o que o ambiente vai jogando na nossa direção, que a gente chama de epigenética. Tem uma história muito bonitinha que eu acho que vale a pena para vocês entenderem a diferença de genética e epigenética rapidinho, que é assim, tem um gambazinho lá na Rússia, sei lá onde é que é, num país desses muito frios, que se a gambazinha ela tá gestando no inverno, quando ela dá luz, o filhote dela nasce todo peludinho. E ela tá gestando no verão, quando ela dá Ele nasce luz, sem o pelo. bichinho ele nasce peladinho. Então, olha que interessante. A mãe, né, ela recebe a informação do ambiente e ela muda a constituição daquele bebezinho de acordo com o que ela está recebendo. Se está quente ou se está frio, são coisas diferentes. Então, o corpo de vocês, os nossos corpos, está o tempo inteiro dialogando com o ambiente, recebendo informação e se adaptando a isso. Tem informações que são naturais, agora, por exemplo, está um calor desgraçado. Tem informações que são ambientais, né? De que eu estou falando, calor, frio, umidade, secura. Tem informações que são sociais, aquele boy horrível que você está se relacionando e que está só aquela chuva de negatividade na sua vida, ou aquele grupo de WhatsApp horroroso que você já devia ter saído há 10 anos, ou aquele perfil que você segue no Instagram que só te decepciona. Aquelas coisas que você está recebendo informação, e uma vez que a informação ela encosta em você pelos órgãos dos sentidos, você tem que digerir. Você não tem opção, percebe, de ver um bando de tranqueira na internet e achar que ela não está te afetando. Está te afetando. De repente você digere bem e aí vai lidar com ela bem. De repente você digere mal e vai lidar com ela mal. E essa relação com a natureza afeta os nossos ciclos e os nossos ritmos. Agora pensa, uma mulher, né, entre a menarca e a menopausa, ela está naquela fase da vida de que ela tem os ciclos dela. A maioria das mulheres tem um ciclo que é correspondente ao ciclo da lua, né? Ciclos de 28 dias, mais ou menos, né? Muitas mulheres, inclusive, você fala disso muito melhor do que eu, acompanham o ciclo da lua. E olha que interessante, acabam menstruando sempre na mesma fase, né? Sim. Muitas na lua cheia, outras na lua nova, mas não um mês na lua cheia, um mês na lua nova, um mês na crescente, um mês na minguante. Normalmente, Na existe mesma um ritmo que é acompanhado. Ele não é circadiano, porque ele não muda dentro do mesmo dia, mas ele é um ritmo lunar, por exemplo. Então a gente tem um ritmo do dia, a gente tem um ritmo da lua, a gente tem um ritmo da estação, por exemplo, um ritmo anual. No verão eu estou me sentindo mais cheio de energia, vontade de sair e tal e tal. No inverno, de repente, eu estou mais introspectivo. Quem dessa galera que está aqui com a gente agora, que mora em países que não tem luz solar, por exemplo, durante muitos meses do ano, mora na Finlândia, na Islândia, essas coisas, tem até uma doença, né, que chama Seasonal Affective Disorder, né, SAD, SAD, né, que é quando muda a estação ou quando vai virando o tempo, a pessoa vai mudando de humor. Tem gente que fica deprimida no inverno e fica feliz na primavera. Então, olha que interessante, ciclos pequenininhos, ciclos médios, ciclos enormes. E a gente tem ciclos de vida inteira. Quando você é criança, você tem uma tendência na vida, quando você é jovem, outra tendência, quando você está bem velhinho, outra tendência. Então, o Ayurveda olha para essas tendências, para esses ciclos, para esses ritmos, e tenta entender o que, que eles significam, e é daí que vem a tua pergunta. Então, quando uma mulher ela tem um ritmo que demora mais do que o ritmo do que outras mulheres, isso não é um problema via de regra porque sim. ela está se relacionando com o próprio corpo dela e a natureza do jeito dela. Então, se o ritmo dela é de menstruar a cada 2 meses, eu também não consideraria isso necessariamente um problema. Irregular, um problema. Exatamente.
O que confunde muitas pessoas é porque a gente vem de um modelo de medicina, né? Nossa medicina moderna, ela é muito jovem, né, tadinha? Então ela tem coisas que ela já entendeu, mas tem coisas que ela ainda está batendo cabeça. E o que a gente usa muito na medicina moderna são amostras populacionais, né, para a gente derivar algum conhecimento estatístico. Então, por exemplo, tem um modelo que a gente chama de curva de Gauss, né, o que a gente conhece vulgarmente como curva de sino. Né? A curva de sino é um gráfico que, se você olhar para ele, ele começa pequenininho, aí ele sobe, aí ele desce de novo e fica pequenininho de novo. Muitas pessoas que, até quem tem alergia à matemática, lembra dessa curva, né? Ela tem uma cara de sino. Ela chama, na verdade, de curva de Gauss, né? E o que, que ela significa, né? Ela significa que nas extremidades tem pessoas ali também, né? Mas a maioria das pessoas a barriga do sino, né? Sim. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo clássico aqui para você. Se a gente quiser saber assim, a pressão arterial, né? Qual é a pressão arterial normal? Qualquer médico, qualquer estudante sabe que é 12 por 8, né? 120 por 80 é considerado uma curva ao ponto normal. Porque na curva de sino é onde a maioria das pessoas está. É Fica. aqui mais ou menos o 12 por 8. Só que tem pessoas que têm a pressão arterial 13 por 9 e isso é o normal dela. Só que ela está fora da maioria. Tem pessoas que têm uma pressão arterial que é 9 por 6 e isso é o normal dela, não tem Ela. problema nenhum É. com ela. E essas pessoas do ciclo de 2 meses, do ciclo de 3 meses, elas são essa galera das curvinhas, do extremo. Assim como eu já vi pacientes que têm ciclos mais curtos, de 20 dias, por exemplo. A Sim. gente não precisa medicalizar a pessoa que não está doente. Mas na nossa cultura, infelizmente, o que a gente faz é a gente quer pegar a pessoa do extremo e empurrar ela para o meio na marra. Então, se você tem um ciclo que é irregular para o padrão esperado, de 28, 33, você bota uma pílula, por exemplo, para dar uma regulada nesse ciclo, por exemplo. Você força, O né, que para a pessoa não vai encaixar. regularizar, porque tira o ciclo, né? Tira Exatamente, é o que a o Bel ciclo. Side, a gente estava fazendo uma live ontem com a Bel Side, ela até mencionou você e ela estava falando, isso não é menstruação de verdade, isso é uma menstruação fake, na visão da Bel Side, né? Não, não, mas biologicamente é, porque Sim, não é o sangramento do endométrio, não houve todo o processo, né? O óvulo não foi perfeito. criado para poder descamar o endométrio e virar o sangue menstrual. E é isso, É o chamado esse é o sangramento argumento de da Bel. privação, né? Feito pelos Exato. hormônios Mas a gente sintéticos. Então, faz isso o tempo inteiro. Eu vi uma paciente hoje que ela estava me dizendo: Ah, Matheus, eu tenho a pressão muito baixa. Então eu fui no médico, eles falam sempre que eu tenho a pressão baixa, então o que, que eles me fazem? Eles me fazem botar muito sal na comida, porque eu tenho a pressão muito baixa. Para a gente no Ayurveda, a gente não medicamenta, não medicaliza tudo que é natural do ser humano. A gente só... Eu pergunto para a pessoa: tem algum problema do seu ciclo ter 20 dias ou ter 2 meses? A pessoa fala: não, eu só aprendi que isso é errado. Mas você aprendeu que é errado por quê? Por um sistema que tenta coloca um apertar padrão, todo né? mundo. E tenta apertar a gente para esse padrão. Então, hoje em dia, até a medicina moderna já está fluindo numa direção que eu acho mais interessante, que a gente está chamando de medicina de precisão, né, quando o assunto é genética, medicina específica para a pessoa, né, medicina padronizada para cada pessoa, do jeitinho que a pessoa é. Então, a gente já está começando a navegar um universo um pouco diferente, que a gente entende que a Karine tem os exercícios da Karine. Né? Não adianta pegar a Karine e falar: a Karine tem que comer 100 gramas de proteína, 200 gramas de carboidratos, macro. Aí a Karine come esse troço e ela passa super mal. Olha que interessante, né, Cá? Eu tenho alunos que viram para mim, vêm na consulta às vezes e falam: eu estava comendo 6 vezes por dia. A cada 2 horas, 3 horas eu comia. Aí eu falo: por que você come assim? Ah, eu como assim porque minha Nutri falou que eu tenho que comer assim. Aí eu falava: e como você se sente? Ah, Matheus, eu me sinto super mal. Eu tô sempre meio enjoada, meio empanzinada. Nem conta pra minha Nutri, mas tem umas vezes que eu pulo as refeições que ela mandou. Eu não como a barrinha, porque eu passo super mal. Aí eu viro pra pessoa e falo assim: se fosse por você, que horas que você sente fome para a primeira refeição? Aí a pessoa fala: ah, sei lá, umas 10 da manhã eu sinto uma fome forte. Beleza, se você comer às 10, que horas você sente fome de novo? Ah, sei lá, depois umas 4 da tarde, 5 da tarde. Aí eu viro para a pessoa e falo uma coisa mágica. Eu falo assim: vamos experimentar só fazer essas 2 refeições então durante um mês para ver como é que você se sente? E aí a pessoa olha para mim com uma cara de tipo assim, de aparição de Nossa Senhora na parede e fala:
mas pode fazer isso? Nossa Senhora na parede. Sabe, Nossa Senhora no vitral? É tipo, uau, pode? Como é que eu não sabia? Pode fazer? Eu posso fazer uma coisa que eu sei que eu deveria fazer e que eu me sinto melhor fazendo e que eu fico bem assim, em vez de fazer o que minha médica, minha nutri, minha amiga, meu pai, minha irmã, minha tia, minha colega me mandou fazer. Eu falo, é claro, fica óbvio, porque é você que sabe, entendeu? Não tem nenhuma mulher que está aqui na live, nenhuma mulher que se pausar um pouco para estudar contigo, né? Parar para olhar. Se acordar de manhã e fizer o que o Ayurveda sugere, observar o próprio corpo, não tem nenhuma mulher que vai saber menos do próprio corpo do que eu vou saber do corpo dela. É Exatamente, é o impossível. que eu falo. Não tem, ninguém vai saber. É Não tem só a como. gente. Não tem como. Eu posso ter pós-graduação, eu não tenho. Eu podia ter um PhD em ginecologia, eu não ia conseguir saber mais do seu corpo do que Mesmo. você. O problema é que vocês foram educadas para não saberem, Para né? Vocês foram. terceirizar É, informações e o conhecimento do próprio corpo. e fora todos os tabus, né? Cara, é uma loucura, né, o que vocês vivem. Eu tô relendo agora um livro, na verdade eu tô ouvindo um podcast de um livro que chama Síndrome de Estocolmo Social. Tem uma baiana maravilhosa que tem um podcast no Spotify sobre leituras feministas. E aí ela fala sobre síndrome de Estocolmo social, que é uma teoria muito interessante que não vai dar tempo da gente falar aqui, não tem nada a ver com a Ayurveda. Mas o tamanho da opressão, que é o argumento dela, que as mulheres sofrem na sociedade que a gente vive. Né? O tamanho do controle sobre o corpo e sobre a saúde de vocês, que é delegado e dominado por outras pessoas e muitas vezes por homens. Né? E como você, muitas vezes, perde a capacidade de saber sobre você mesma. E aí você acha que tem outro ser humano, Matheus, Que vai que vai chegar para você e vai saber falar. mais. E é impossível, não tem como. Então, o que eu faço como médico? Eu sento do seu lado e vou te propondo mecanismos de autoconhecimento. Para a gente junto ir descobrindo quem é você e o que você precisa. Mas não sou eu que sei. Eu só vou descobrir junto contigo. É que eu já fiz isso com milhares e milhares e milhares de pessoas, então hoje eu tenho um traquejo para fazer isso com a pessoa. Sim. Mas não é que eu já sei, entendeu? Eu sento na frente da Karine e eu preciso, junto com a Karine, descobrir quem é a Karine. Não é que eu sei quem ela deveria ser. Às vezes ela não sabe quem ela é também, ela tá bugada de comer fora da hora, ela não sabe que horas que ela dorme, ela tá toda errada, e aí ela fala, Matheus, eu preciso de ajuda para saber quem eu sou. Eu não vou falar para ela, Karine, você é vata, então você devia almoçar não sei o quê, e jantar pepino, e no almoço é só salada. Não é assim que funciona. Do tipo, vamos junto tentar descobrir que ser humano que você é e como é que você funciona. Então, cá, eu falei tudo isso para dizer, né, essa coisa da irregularidade, ela é extremamente delicada. Primeiro que ela é extremamente delicada, porque a maioria das pessoas, elas foram criadas, a maioria das mulheres foram criadas para serem encaixadas dentro de um padrão social que não Sim. respeita o movimento natural do corpo dela. Então ela chega achando que está acíclica, mas na verdade aquilo lá é a ciclicidade dela, tá? Dito isso, eu preciso abrir um parênteses sobre desequilíbrios. Tá? Então, Claro. é verdade também que o corpo humano ele pode desequilibrar de diversas maneiras diferentes e tornar o ciclo irregular. Tá? A gente normalmente no Ayurveda coloca essas questões de ciclos na conta do Vata Dosha. Então tem três elementos que explicam a fisiologia humana. Um deles chama Vata. O Vata ele são todos os padrões de movimento, né, do corpo humano e de ciclicidade. Então olha que interessante. Às vezes a mulher ela chega para mim na consulta e ela tá toda zoada de ciclos. E eu pergunto que horas ela dorme e ela não sabe me dizer. E eu pergunto que horas ela come e ela não sabe me dizer. E eu pergunto que horas ela trabalha e ela não sabe me Você vê dizer. como que é Então, um reflexo, né? exatamente, é um reflexo. Então, o que eu faço? Eu entro ali com uma cápsula mágica no útero dela para regular o útero? Não, a gente regula tudo. Eu falo para ela, você precisa de algumas âncoras na sua vida. E as pessoas têm uma compreensão muito equivocada sobre o termo âncora. Né? O pessoal que não anda de barco não sabe para que serve âncora. Acha que âncora é uma coisa que prende a pessoa. Tá? E aí eu gosto muito de velejar, então vou usar essa analogia e vocês embarcam comigo. Tá? Então, tá, se você ouve a palavra âncora e você não entende de barco, você acha que âncora é uma coisa que te prende. Essa pessoa é uma âncora na minha vida, ela tá me arrastando, né? Tá Âncora me não é segurando. assim. Âncora é diferente. Quando a pessoa, né, quando o barco ele tá no porto, ele tá amarrado no porto e tá seguro lá no porto.
Quando o barco ele vai para o meio do mar, aí ele usa a âncora. A âncora, ela não prende o barco. A âncora, ela cria um perímetro de segurança para o barco oscilar. Então, o barco, ele solta a âncora e o barco não fica preso na âncora. Não, o barco, ele oscila em volta da âncora. Então, a âncora, ela não é uma prisão. A âncora, ela é uma segurança para você poder ir dormir e o seu barco não acordar e ele tá atolado numas pedras, entendeu? E as pessoas precisam ter âncoras. Né? Então você almoça mais ou menos nos mesmos horários, você dorme mais ou menos no mesmo horário, você trabalha mais ou menos no mesmo horário. Eu falo isso muito para as pessoas. Você faz atividade física, você deveria fazer atividade física todo dia. Pode fazer no mesmo horário? No mesmo horário. Eu tenho uma birra com esse negócio de fazer atividade física 3 vezes na É, semana. Porque um dia tu não faz nada, aí no outro você faz, aí no outro você não faz, aí no outro você faz, o corpo fica maluco, ele não entende. Ele tá tipo assim, calma aí. Então, que horas eu acordo? Não, tem terça, quarta e sexta, eu fico vendo novela até mais tarde, aí eu durmo às 11. Aí, quarta e quinta, aí eu durmo às 8. Aí o corpo fala, calma aí, mas que horas então? Não, não sei, é na hora que eu quiser. E aí a gente fica louco. Tanto que tem um fenômeno muito interessante, chama jet lag social. Olha que interessante. Pessoas que durante a semana acordam na hora por causa do trabalho e no final de semana também. dormem muito para compensar o sono da semana, a gente tem um fenômeno na medicina que a gente chama isso de jet lag social. Isso faz mal para o corpo. E a gente hoje já tem comprovação científica de que dormir durante a semana menos e durante o final de semana a mais é prejudicial para a sua saúde. Aumenta o risco de câncer, aumenta a ansiedade, porque você quebra a tua ciclicidade. A Lili está falando assim, o corpo é virginiano. Mais ou menos, mais ou É, menos. O corpo ele a saúde, precisa de alguns né? Para fundamentos. ter saúde tem que ter, né? Exato. Essa Essa é a disciplina, primeira coisa esse que eu cuidado. olho quando, exato, quando eu estou olhando para um ciclo, né? E quando esse ciclo ele não está muito regulado, a primeira coisa que eu faço é olhar para o resto todo, para os outros ciclos. Sabe, como é que é o seu ciclo circadiano? Que horas você dorme e acorda? Que horas você come? Que horas você malha? Que horas você trabalha? Ah, cada hora de um jeito diferente, Matheus. Às vezes eu fico no computador até 2 da manhã trabalhando, aí no outro dia eu não faço nada para compensar. Isso é horrível, pelo menos na visão do Ayurveda. Existe uma tendência muito grande a você desequilibrar o Vata com isso. E é muito interessante porque, olha, né, voltamos no ponto que a gente começou a live, né? A gente fala que vai falar 30, 40 minutos, cá. A gente volta no ponto que a gente começou a live, né? Tudo isso deriva, afeta, melhora e piora a sua digestão. Então, um corpo que está travado com uma digestão física não faz digestão emocional bem. Um corpo que está travado com a digestão emocional não faz digestão mental psicológica bem. E o mental psicológica bem, a digestão física bem. E aí imagina que você é uma mulher que está comendo tudo esquisito, está com ciclos todos errados. O teu corpo ele vai conseguir fazer um endométrio ali saudável, soltar um óvulo bonitinho, o óvulo fazer toda a caminhada dele, aquele rolê? Não vai, porque ele não tem. Ele está parado tentando entender por que você está com enxaqueca. Ele está parado tentando jogar água para fora. Imagina que você tem um barco, né? E você tem 4 marinheiros trabalhando para você nesse barco. Se furar o casco do teu barco, você vai ter que pegar 2 marinheiros só para ficar jogando água para fora. Você perde energia, você perde mão de Sim. obra que estaria trabalhando para reconstruir a sua saúde. Então, saúde feminina, eu não sou ginecologista, né, de especialidade, mas é muito interessante ver como ela está conectada com o todo, né, com tudo, né? E Sim. vocês são seres extremamente cíclicos, né? Eu falo por mim, assim, eu sou, né, homem, me identifico como homem, eu sou hétero, eu tenho a barba, tenho a voz grossa, tenho a testosterona nas alturas. Eu sou extremamente cíclico. Eu sou completamente diferente na lua cheia e na lua nova. Tipo, completamente diferente. Não tem nem como. Eu durmo muito diferente na lua cheia. Minha libido oscila pra caramba ao longo do mês. Então, assim, Sim. eu não tenho o ciclo dos hormônios femininos para apontar o dedo. Eu sou cíclico porque eu sei, eu observo, eu sou lunar pra caramba. Então não é só as mulheres que são cíclicas, os homens também potencialmente são cíclicos. É que a gente foi educado para não se escutar menos ainda, né? Então, sei lá, é uma loucura essa sociedade que a gente vive. Mas o fato é que, né, se você tem a capacidade, e a K está aqui para isso, né, o ginecologia emocional está aqui para isso muitas vezes, de voltar para o teu estado, entender quem você é, perceber o quão longe você está do teu estado de natureza. Como você foi educada de pequenininha para tomar cápsulas para Para tudo. fingir que o seu ciclo não existe, para tudo, né? Você foi educada a servir, a ser dócil, a obedecer e a não questionar.
a seguir o fluxo de todo mundo e se enfiar ali no meio da curva de Gauss e tentar ficar ali. Mas se você não é, né? Se você é uma pessoa que está sempre desconfortável na vida, se você sente, cara, eu sei lá, tem alguma coisa errada com o mundo, porque parece que eu tô sempre sob pressão de um lado ou de outro para ser alguma coisa que não combina com quem eu sou. Então, de repente, está na hora de começar a tocar fogo nessa bando de coisa que você não é. Porque você gastou a sua vida inteira tentando ser uma coisa que você não é. E você termina completamente doente, completamente estressada e sem saber o que fazer. Entendeu? Eu acho que um dos convites mais profundos que eu faço dentro do Ayurveda é esse. Tipo, toca fogo no que você não é. Porque só sobra você. E a vida fica muito mais gostosa. Toca fogo, gente. Toca fogo. O Matheus, você trouxe tudo isso, e eu só queria fazer um adendo aqui, que é assim, você, né, sim, os homens são cíclicos. Não dá pra gente negar isso, mas são poucos homens que percebem, né? Homens conectados com o corpo, enfim, assim como você consegue perceber isso. Porém, o que acontece com as mulheres é que eu vejo o ciclo menstrual como um mapa comportamental da mulher, o que torna mais fácil essa percepção quando ela usa esse mapa, né? Porque como você mesmo trouxe, os desequilíbrios todos do estilo de vida da pessoa é que vai desencadear os problemas de saúde. E o ciclo menstrual para a mulher, ele é um dos sinais que eu vejo que dá esse alerta muito, muito prontamente. Assim, é muito instantâneo, né? Se você vive um impacto emocional, um estresse, está dormindo mal, vai mexer com a tua ovulação, vai atrasar a tua ovulação. Então, quando a mulher conhece o corpo, conhece as fases do ciclo e consegue ter essa percepção, que é a proposta aqui, né? Que a mulher tem essa autonomia. Ela começa a perceber que, se observando no estilo de vida, ela já sabe prever que a menstruação dela vai adiantar ou vai atrasar. Ela já sabe prever que aquilo vai mexer com a ovulação. E isso vai tirando muitos grilos, muitas preocupações, muitos achismos que as que desconhecem isso têm. Né? Por quê? Porque quando a gente está conectado com a gente, entendendo tudo e vendo o quanto nós somos influenciados pelo ambiente, pelas estações do ano, pelas luas, pelas emoções, pelo sono, pela alimentação, pelo exercício físico, nós não somos peitas desprevenidas, né? Nós seres humanos no geral. É isso. Mas é exatamente isso. É por isso que eu comecei falando, né? A primeira recomendação que a gente faz do Dinacharya, das rotinas diárias, é a autoobservação. E você sendo homem, ou sendo mulher, ou sendo qualquer outra identidade, né? Você precisa aprender a parar para se observar. Porque assim, você muda ao longo do tempo também, você não é sempre a mesma coisa, mas se você não conhece você, como é que você acha que você conhece alguma coisa? A gente, sei lá, eu fiz 40 anos esse ano. Eu tô há 40 anos habitando essa esfera, que é essa realidade. E é bizarro, cara, como eu ainda tô aprendendo, me aprendendo. E o quão Ah, é, você rápido as quarentou, né? pessoas. Você quarentou em Eu, quare- janeiro, eu verdade. quarentei em janeiro. É impressionante quão rápido as pessoas acham que elas conhecem os outros e quão pouco elas se conhecem de verdade. Sim. A pessoa ela aponta o dedo pro marido, pra esposa, para dizer isso, conheço esse homem como a palma da minha mão. Aí você fala, você, qual parte do ciclo que você tá? Como assim? Como é que eu vou saber isso? Né? Não tem como. Aí você fala, você não sabe nem quem você é direito. E eu acho que o Ayurveda, de certa forma, eu acho que, como eu já falei, no nível mais profundo, é um convite para autoconhecimento. É Total. um convite de verdade para você tocar fogo no que você não é. Porque a gente vai acumulando camadas de mentira ao longo da nossa construção social para sobreviver, né? Tipo, eu nasci, tô num mundo que é cheio de hostilidade, frio, calor. Eu cresci no Rio de Janeiro, imagina, violência urbana, aquela coisa louca. E eu precisei sobreviver. E quantas camadas e quantas armaduras eu precisei construir para sobreviver no Rio de Janeiro, que agora eu tô aqui na Mantiqueira, eu não Não preciso preciso. mais. Eu fui morar em Berlim, eu não preciso dessas ferramentas, eu preciso de outras. E, e é interessante como a gente é como ser humano, né?
eu penso muito nisso, assim, eu estou usando o meu laptop e aí aparece um quadradinho, um retângulozinho lá em cima dizendo, você precisa atualizar o sistema. Aí eu boto, mais tarde. Aí no dia seguinte ele vem e fala, você precisa Mais atualizar o tarde. sistema. Eu falo, mais tarde, me avise depois. E eu fico fazendo isso até que chega uma hora que o meu laptop para de funcionar, ele começa a quebrar. Aí eu ligo para o serviço e falo, desculpa, meu laptop não está funcionando. Ele fala, você Eu não já atualizou o sistema? Aí eu falo, droga, não precisava ter ligado, né? Podia ter feito isso sozinho. Eu vejo meus pacientes e minhas alunas muitas vezes andando pela vida com essa caixinha o tempo inteiro subindo aqui. Você precisa atualizar o sistema. Você precisa atualizar o sistema. Aí a pessoa fala, mais tarde, vou continuar carregando esse mesmo trauma de 4 anos de idade que serviu para me proteger de uma violência quando eu era pequeno, mas que agora aos 40 anos já não serve mais para nada, a não se afastar todo mundo que eu amo da minha vida. Mais tarde, mais tarde, mais tarde. E aí eu acho que o Ayurveda, de certa forma, é um convite para você parar de apertar mais tarde. E o Sim, e problema olhar é agora. assim, mas sabe qual é a dificuldade, né? Quanto mais tempo você demora para atualizar, mais tempo ele demora na atualização, né? Sim. Porque na hora que você clica atualizar agora, aí ele fecha tudo e aí ele fica naquela barrinha de progresso, né? Devagarzinho. E nesse período de progresso, né, devagarzinho, para um ser humano, parece que a gente está dentro de uma máquina de lavar roupa, né? Meu Deus, nada mais é igual, o que eu comia antes não me satisfaz, meus relacionamentos não são os mesmos, meus amigos me chamam para tomar uma cerveja e ficar acordado até meia-noite, eu não quero ir porque 9 horas eu já estou com sono. E aí a gente começa, né, a ter que habitar o mundo de uma maneira totalmente nova. E dá trabalho, né? Dá bastante trabalho. Mas Mas é por isso que a gente vale vem a aqui, pena. né? Mas vale a pena. E Não não tem tem nada outra que valha opção. mais. É. Você não tem, porque qual é a alternativa? A alternativa é ficar vivendo uma vida que não é sua, num corpo que você não conhece, num estado de sofrimento. Tipo assim, porra, atualiza agora, cara, atualiza agora, porque sofre um pouquinho agora, passa pelo rolê, dói, segura na minha mão, vamos junto, vem pra live, a gente te apoia, vem, caramba, tá bom, chora, vamos chorar junto, faz parte, mas passa por isso logo, porque quanto mais você posterga esse processo, mais você tá aí sofrendo. É pior para você. É, gente, não tem nada mais que vale a pena do que a gente olhar pra gente. Que a gente olhar pra dentro, né? Que a gente se cuidar, entender, se perceber no ambiente, no estilo de vida. Não, não adianta. No começo aqui, quando você começou a explicar tudo, algumas pessoas falaram assim, mas o emocional impacta muito, né? O emocional é consequência, muitas vezes, de toda essa rotina desregulada. Uma coisa vai puxando a outra. E se É, você desregula, você vai mexer com o teu emocional. Não tem é. jeito, gente. O Não tem corpo jeito. acompanha a mente, o emocional, e a mente acompanha o corpo emocional. É. Você já ouviu falar do teste da caneta, Cá? Eu vou contar para as pessoas, mesmo que você já conheça. Olha que interessante. Fizeram um experimento, e vamos terminar nessa, né? Fizeram um Sim. experimento muito interessante. Pegaram umas pessoas e elas viam umas fotos horríveis e boas, e elas anotavam como é que elas estão se sentindo, davam uma nota para o seu estado emocional. Aí depois eles pegam as mesmas pessoas, atravessam uma caneta na boca delas e fazem a mesma coisa de novo, botam outras fotos para elas botarem lá como é que está o estado emocional. Quando a pessoa atravessa a caneta na boca dela, a nota que ela dá para o estado emocional dela é maior. Hum. Quando a pessoa atravessa a caneta na boca dela, vou pegar uma caneta para a gente fazer isso junto. O estado emocional dela é maior. Por que quando você atravessa uma caneta na sua boca, a sua nota de percepção do seu estado emocional ela é melhor? Porque quando você atravessa uma caneta na boca, você ativa as mesmas musculaturas de quem está sorrindo. Então o seu Hum. cérebro ele acha que você está feliz. Olha que louco. Porque o seu estado emocional, ele acompanha o corpo. E o corpo acompanha o seu estado emocional. Então, se Perfeito. você fizer a postura de sorriso, o corpo ele já acha que você está mais feliz. É louco isso. Olha, gente, se alguém tiver triste, já pega a caneta aí. Já vai ajudar. Eu ando sempre com uma caneta do lado aqui, ó. Eu não, né? Porque eu não escrevo mais, né? Eu escrevia com É a porque direita, você, mas é mão porque você tá, direita eu só é porque digito. você tá sempre maravilhosa, Karine. É por isso. Você não precisa da caneta. Olha só, gente, eu sei, né? O Matheus é maravilhoso, a gente quer ficar 3 horas falando com ele, mas é o seguinte.
Muita gente chegou depois que começou. Esse replay vai ficar nos Reels da ginecologia emocional. Já coloco no Stories e marco o Matheus lá. Legal. Para quem não segue o Matheus, é o Vida Veda, é só apertar a setinha aqui do lado da ginecologia emocional, tá? E para quem não segue a ginecologia emocional, se interessar, vai lá e dá uma olhada, né, em tudo que tá lá. E, Matheus, obrigada mais uma vez por toda Imagina. essa sabedoria, essa didática que você tem, né? Essa alegria, você que não precisa da caneta, né? Eu e todo mundo aqui te agradecemos imensamente a sua Imagina, que disposição de honra. estar aqui hoje falando sobre os ciclos, viu, Imagina, é Matheus? uma honra, eu amo. Isso é a coisa que eu mais gosto de fazer da vida, é poder encontrar com pessoas e ficar falando sobre saúde, bem-estar. E se uma pessoa sair dessa live com um pouco mais de perspectiva, se uma pessoa sair daqui com a sensação de, tá bom, vou atualizar o sistema, eu vou dormir feliz da vida e eu já posso, tipo, se eu morrer essa noite, eu chego no céu e falo, olha, fiz a live aí, pô, dá um desconto, Pois sabe? Então, é. obrigado a vocês pela oportunidade, Imagina, obrigado pelo imagina. carinho. Ó, obrigada a você, Matheus. Obrigada a todo mundo que ficou com a gente. Eu deixo o replay agora em seguida nos stories e vai estar nos reels também, ó. Um beijo. Boa noite, Matheus. Boa noite para Beijo pra todo mundo. vocês. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, galerinha.